falar hoje sobre a carta aos Filipenses. Você já ouviu falar desta cidade, Filipos? Ainda não? Então vamos ver um pouquinho mais de curiosidades sobre a cidade de Filipos. Filipo é uma cidade da Macedônia, região norte da Grécia, banhada pelo Mar Egeu. O nome é homenagem a Filipe, rei da Macedônia, pai do famoso conquistador Alexandre o Grande. O primeiro imperador romano, Augusto, transformou Filipos em uma colônia romana especial, com governo autônomo, isenta de impostos e tratada como cidade italiana. Isto fazia os filipenses orgulhosos. Então você vê que o apóstolo Paulo está se relacionando com uma igreja em que os membros são orgulhosos pelo fato da cidade de Filipos ser uma cidade com tratamento diferenciado. A cidade de Filipos, ela era antes uma cidade pequena, até surgir Felipe II, que era o pai de Alexandre o Grande, e ali sim, essa cidade vai receber o nome Filipos em homenagem a ele, e sem dúvida vai ter uma visibilidade maior após a grande conquista de Alexandre. Durante 7 anos e por mais de 12 anos ele dominou todo o Império Persa e levou o Império Grego a uma extensão como nenhum outro império até então tinha conseguido conquistar. E a cidade de Filipos, ela era favorecida pelos romanos, então os cidadãos já se sentiam um pouco diferenciados, eram ricos. E é uma igreja que vai ser conhecida pela prosperidade, porque entregam ofertas para ajudar tanto os apóstolos como também as igrejas mais pobres, a exemplo as igrejas da Judéia como Jerusalém. Vamos agora ver no nosso mapa aí na região da Ásia e da Europa onde está a cidade de Filipos. Então vamos nos aproximar agora com o mapa. Então você vê aí a região primeiro da Ásia Menor à direita e acima a região da Grécia. A Grécia, ela tem essa região onde está Corinto, que chama Peloponeso. Tem a região também das ilhas aí do Mar Egeu. Você vê Tessalônica e Filipos fazem parte de uma região chamada Macedônia. Paulo vai gastar bastante tempo na região da Macedônia, fundando igrejas como Neápolis, Anfípolis, e as duas que ele envia cartas, pelo menos as cartas conhecidas, são Tessalônica e Filipos. Você vê que ele está numa posição privilegiada geograficamente acima do Mar Egeu. Agora nós vamos ver a planta da cidade de Filipos. É uma cidade aos moldes grego. Então você vê aí a cidade como ela era, uma cidade meio quadrada, vamos colocar assim, né? Aí em cinza são os muros da cidade. Aí na parte norte fica a Acrópole. O que é a Acrópole? É sempre uma região montanhosa, uma região mais alta, aonde eles construíam os templos, aonde ocorriam as adorações aos seus deuses. A Via Ignácia, que é uma via que corta a cidade de Filipos, era uma via muito importante, porque é uma estrada que vinha da região oriental. Nós vemos aí a prisão, onde Paulo provavelmente esteve. Nós vemos o fórum, a ágora, que era a região de troca de informações, mercado, onde o povo vivia discutindo, os banhos, e o teatro, que também havia. Na verdade, boa parte das cidades gregas de médio e grande porte, eles tinham um teatro, um lugar onde eles apresentavam as suas peças e também onde eles tinham apresentações musicais. Então, a clássica cidade grega, né? A ágora, a região onde o povo se reunia para conversar, para trocar comércio, coisa do gênero. A Acrópole, que é a região onde tem adoração aos deuses. E aí as estradas, os teatros, enfim, um lugar onde era fortalecida a cultura grega. Bom, agora nós vamos ver o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Então, entre os anos 49 e 51, o apóstolo Paulo, ele vai seguir, além da Ásia Menor, ele vai na região da Macedônia por uma ordem de Deus. Você pode ver isso em Atos, capítulo 16. Então ele vai subir ali de Troade, após uma visão que ele tem ali, está vendo Troade um pouco mais acima na região da Turquia, ele vai subir para Filipos. E ele vai começar a inaugurar aí as primeiras igrejas na Macedônia e depois ele vai para o profundo da Grécia, que é Atenas e Corinto. Então nós vamos falar um pouquinho agora de Atos dos Apóstolos, capítulo 16,
porque vai tratar desse momento tão especial que é da fundação da igreja em Filipos. Ele vai começar a pregar ali na cidade, sempre indo nas sinagogas, enfim. Sempre havia uma sinagoga nas grandes cidades, porque os judeus estavam espalhados por todo o mundo. Então eles construíam sinagogas para preservar a tradição hebraica e também para discutirem as leis, as tradições que eles receberam de Moisés. E logo começa com uma conversão muito importante em Filipos, de uma mulher chamada Lídia. E Lídia era uma mulher provavelmente muito rica, porque ela vendia púrpura. Púrpura que era o tecido dos reis. E ela era da cidade de Tiatira, uma cidade próxima, né? Uma das 7 cidades famosas das igrejas do Apocalipse. Púrpura, Bispo G, como é que se produzia a tal da púrpura? A púrpura era a tintura, né? Então, obviamente, se era a tintura mais cara que existia, eles usavam os tecidos mais finos. Então, usavam o linho fino, até a seda. E a púrpura, ela vinha de um molusco que só tinha aqui naquela região da Fenícia, chamado Mórex. Então, desse molusco, né, que é um tipo de um marisco, é que era feito esse tipo de tecido, de pigmento, só existia naquela região. Então, obviamente, ela tinha alguma ligação muito forte, porque era uma região fenícia. E por ela estar na Grécia e ter esse contato com os fenícios, isso quer dizer que ela era uma pessoa muito, muito, muito rica. Muito rica. Muito Deveria rica. ter muito poder ali em Filipos, né? Sem dúvida alguma. Uma pessoa estratégica que se converteu. Após isso, vai ocorrer uma situação, como sempre, né? Sempre tem o levante de Satanás, a bagunça contra o apóstolo Paulo. Então vamos ler essa passagem. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25 por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Como nós lemos aí, famosa história em que o apóstolo Paulo e Silas, ou Silvano, né, que era o nome latino, eles começaram a louvar, a orar, e aí a prisão toda caiu e eles foram libertos. Isso aconteceu na cidade de Filipos. E eles foram expostos injustamente, eles foram castigados sem julgamento. Eles foram açoitados pelos romanos sem o devido tratamento ao cidadão romano. Na verdade, eles nem imaginavam, porque não era só o apóstolo Paulo que era cidadão romano. Silvano também era. Então, os romanos não imaginavam quem que eles estavam mexendo também, não é? Agora você vê o poder que tem o louvor, a adoração, porque poderiam estar na prisão reclamando, né? Poxa, estamos aqui louvando, trabalhando, evangelizando, e Deus, cadê você? Nada. Estavam ali presos no tronco, cantando, como se nada tivesse acontecendo. Imagine os prisioneiros ao redor ouvindo os cantores apostólicos. Nossa, meu Deus, esses caras não batem bem, não é possível. Não é? E com um detalhe, né, Dani? Porque ele teve uma visão que ele deveria ir para a Macedônia. Aí ele entra na primeira cidade da Macedônia, Filipos. Aliás, Filipos é a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho.
E aí a primeira já acontece tudo isso. Já toma um couro dos romanos, fica com o pé no tronco, É. pior posição que tem de aprisionado. É terrível, né? Aí ele podia falar assim, acho que foi da minha carne essa visão, eu devia ter ido Eu para comi a Ásia. demais. Então, já viu, né? Mas foi maravilhoso o propósito, porque eles viveram um grande milagre. É verdade. Nós vemos um carcereiro que foi convertido, que ficou desesperado porque ele viu a prisão, falou, todo mundo fugiu da prisão, e ninguém fugiu. Paulo falou, ó, não tire a sua própria vida porque não vai valer a pena, estamos todos aqui. Aquele carcereiro não só se converte, como ele ainda vai cuidar dos apóstolos. É verdade. Leva os apóstolos para casa, vão limpar todos os açoites, os vergões, vão dar comida para os apóstolos, né? Uma experiência interessante. Estavam ali para se suicidar, imagina, estava para se matar e a vida eterna o alcançou. É tremendo, né? E agora eu fico imaginando, Dani, porque eles devem ter chegado de madrugada, né, na casa Sim. do carcereiro. Aí ele chega lá, Benzinho, tô com uns amigos meus aqui, vamos fazer um café, vai. Aí a mulher acorda, quem são seus amigos? São os presidiários, 2 presidiários que tem lá. Exato, que causaram um tumulto agora há pouco aqui em Filipos e foram açoitados publicamente pelos romanos. Imagina a mulher Meu que Deus. deve ter pensado, né? Mas como Deus prepara todas as coisas, né? Sim. Ele preparou também, Dani, porque aí é que tem a palavra apostólica mais importante para as famílias, para as nossas famílias, né? Porque foi aí que o apóstolo Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tremendo. Então a palavra profética que alcança hoje os nossos lares, né? Que nós praticamos e falamos até hoje. É. Agora, o interessante, Bispo G, é que Paulo, nesse momento, após o carcereiro, ele vai exercer a sua autoridade apostólica. E com estilo, né? E, é claro, respeitando as leis, sem dúvida, às quais ele também tinha direito. Porque depois chegaram os homens e falaram assim, ó, mandaram, vamos colocar assim, uns guardas de baixo escalão, falaram, liberta os meninos aí, deixa eles ir embora os 2. Acho que já aprenderam. O apóstolo Paulo fala assim, não, avisa lá o teu chefe, né, que era a guarda pretoriana, né? Guarda pretoriana. Que eram os mais importantes e tal, era a guarda de elite, vamos colocar assim, de elite, né? de César, né? De Ligada César. a César. Eles usavam aquela roupa, aquela armadura preta mesmo, né? Assim, ó, avisa os pretorianos que eles bateram em cidadãos romanos. Os 2 são cidadãos romanos. Fala para ele vir até aqui e pedir publicamente desculpas, porque eles nos açoitaram publicamente. Aí, né, os pretorianos tiveram que engolir essa, tiveram que ir até lá, pedir perdão publicamente, falar, olha, foi um equívoco, desculpa, né? Pois é, e tá certo. Direito tem que ser exercido. Agora, Dani, a gente vê aí o que é uma visão, né? Porque Paulo e Silvano, eles poderiam ter falado antes. Não nos batam porque nós somos romanos. Por que eles não falaram antes? Porque eles sabiam que havia um propósito de Deus. Sim. Então, até o momento da humilhação, o momento deles receberem aquelas chibatadas, né, as varadas, fazia parte de um plano de Deus e eles preferiram passar por aquela opressão, por aquela humilhação e cumprir com a visão que Deus tinha dado para eles, porque eles poderiam não ter passado. Exato. Bom, 5, 6 anos depois, o apóstolo Paulo vai voltar à cidade de Filipos, ele vai ficar 3 meses na região da Macedônia, fortalecendo a igreja que já tinha sido estabelecida. Então vamos ver aí a 3ª viagem missionária no mapa, uma viagem comprida, uma viagem de 6 anos, em que ele vai passar por todas as igrejas da Galácia, da região da Turquia, por toda a região da Macedônia, enfim, primeiro ele vai passar pela Grécia, vai voltar, e na volta ele passa por Filipos, e depois ele volta para a região da Cesareia de Jerusalém. Ele ficou tanto tempo que só em Éfeso, como nós já falamos, ele ficou 3 anos, mas na Macedônia ele ficou 3 meses, provavelmente suficiente para fortalecer estas igrejas. Bom, a carta que ele escreveu, ele vai enviar por um personagem muito interessante com nome esquisito, chama Epafrodito, né? Então, vamos ler esses detalhes, porque é uma figura, um discípulo muito importante para o apóstolo Paulo. Carta aos Filipenses, capítulo 2 e 4.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso a mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós vemos a figura Epafrodito. Ele era ali de Filipos, foi o grande companheiro do apóstolo Paulo, e ali na prisão também esteve com o apóstolo Paulo, foi quem conduziu a carta aos filipenses, né? E no final trouxe grande alegria aos filipenses também, porque, pelo que narra aqui o apóstolo Paulo, ficou gravemente doente, né? Ficou muito, muito mal Epafrodito, né? Aliás, era uma enfermidade mortal, mas Deus o curou milagrosamente, e era um instrumento, um discípulo muito importante, e que a tradição cristã fala que foi o primeiro bispo de Filipos. Isso é algo da tradição, né? A tradição fala isso, né? Ninguém realmente sabe ao certo, mas que sem dúvida foi uma figura muito importante para o evangelho na região de Filipos. Bispo G, essa palavra Epafrodito significa amado por Afrodite, né? Coisa, que nome. E é assim, né? Porque existia, né, os nomes, a veneração, né? Então era alguém que venerava Afrodite, e o sentido dessa veneração era em termos de graça, ser gracioso a Afrodite. Então, que é Vênus, né? Que seria aí uma entidade, né? Chamada Rainha dos Céus, muito conhecida. Ligado ao amor, ao erotismo. Ao erotismo, né? Todo esse lado, né? Então, a gente vê que a despeito do nome, do tipo de consagração, foi um grande homem de Deus, né? Sem dúvida. E é muito bonito ver, porque ele tem o nome de um grego mesmo. Então, realmente um grego que se converteu. Alguém que... Autêntico. Para uma mãe dar o nome para o cara de amado de Afrodite, deve ser uma mãe religiosa, né? Aquela barra pesada de adorar a própria Afrodite. Ninguém dá uma homenagem a Afrodite se não gosta de Afrodite. Sem dúvida. Não é? Então o pai e a mãe, um deles com certeza eram devotos de Afrodite, né? Para dar um nome desse para o filho. Enfim, o interessante da relação que ele tem com Filipenses, o apóstolo Paulo, bispo G, é uma relação de uma oferta. Eles entregam uma oferta, mesmo que ele fale que assim, ele não dependia daquela oferta, mas ele era grato pela oferta que era enviada. Os estudiosos falam que é porque o apóstolo Paulo, ora, fabricava tendas, ora tinha algum ofício que, enfim, ele conseguiu alguma renda, ou as pessoas mais próximas que faziam parte do ministério o ajudavam, enfim. Mas o capítulo 4 vai se dedicar a essa questão da oferta, a importância que os filipenses ricos, abastados, mas que se juntavam e enviavam donativos para o avanço do mover apostólico dos pregadores, como também para as igrejas pobres. Por quê? Quando nós estudamos sobre Corinto, nós falamos que as igrejas da Macedônia enviavam donativos para a Judéia. E sem dúvida os filipenses participavam disso também. E a importância da oferta, né? Alguém que tenha dúvidas sobre ofertas na igreja, sem dúvida a postura dos filipenses explica muito. E ainda ele fala que o Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as necessidades. Nós vemos que a oferta, ela sempre acompanha uma palavra profética. Por isso que tem a ministração da oferta nas igrejas, por exemplo. E o apóstolo Paulo, ele dá um detalhe aqui em Filipos, né? Ele fala sobre esse ministério de dar e receber. Então ele coloca as duas vertentes, né, do ministério, porque a pessoa que semeia, um dia também ela vai colher. E aqui fala também sobre crédito, que isso ia ampliar, aumentar o crédito deles, obviamente não um crédito financeiro, mas uma credibilidade no mundo espiritual. Porque até algumas regiões que eram mais prósperas do que Filipos, apesar de Filipos ser um grande centro, existiam outras regiões, Tessalônica, Galácia, que eram também grandes e prósperas, mas não contribuíam como eles contribuíam. Eles eram diferenciados, reconhecidos pela contribuição.
Aliás, Paulo exorta Corinto usando o exemplo dos macedônios, né? É verdade. É interessante isso. Bom, vamos começar a ler então a carta aos Filipenses. Vamos tratar de 4 temas dentro da carta. A carta fala de alguns assuntos, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, aos Coríntios, enfim, as cartas que nós já estudamos, sobre graça, sobre a questão da não necessidade da circuncisão, enfim, esses conceitos básicos nós já estudamos. Vamos falar de alguns assuntos específicos da carta aos Filipenses. Vamos lá? Carta aos Filipenses, capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é apropriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Além de Filipenses 4,13, que fala tudo posso naquele que me fortalece, talvez a passagem mais conhecida, aqui está um trecho que talvez seja o mais conhecido da carta aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo fala sobre sentimento de Cristo. E também fala o quê? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Outra passagem muito importante, né, a respeito da adoração a Cristo. Bispo G, explica para a gente um pouquinho. Ele vai tratar aqui sobre a questão de partidarismo, ele vai falar, né, sobre a questão da humildade, mas ele fala de uma humildade só humana, assim, seja humilde e tal, mas ele fala de uma humildade espiritual, porque você está falando de Cristo, está falando de relações espirituais. O que é essa humildade espiritual que o apóstolo Paulo se refere? Ele fala do exemplo de Jesus, né? Então, tem uma palavra chamada kenio, que é se esvaziar, e o se esvaziar é deixar tudo que ele tem completamente, abrir mão de tudo. E foi o que ele coloca aqui, é que Jesus se esvaziou da condição de Deus. Então, a humildade, ela não pode ser um fator como era na época grega, né, uma das virtudes, né, porque a humildade ela era tida como uma virtude humana, mas ela tem que ser muito mais profunda, ela tem que ser próxima a essa atitude de Jesus Cristo de se esvaziar. Então, o que é o se esvaziar? É ter ciência, eu posso, mas por amor ao Senhor, eu abro mão disso. Eu me humilho, eu deixo de fazer, e não é numa questão, muitas vezes, moralista, porque humildade moralista, ela é muito vã, né? Ela é vazia. É nós nos esvaziarmos mesmo da questão do que nós somos humanamente para assumir aquilo que somos espiritualmente, como Jesus Cristo fez. Ele se esvazia da condição dele, o Espírito Santo dele, de Deus o enche, né? E a palavra Espírito Santo é a palavra pneuma, é o que sopra, é o que enche. E aí também se manifestam o quê? Os dons pneumáticos, são os dons espirituais que enchem a pessoa que se esvazia. Talvez Isaac Newton ia falar assim, né, como ele fala na teoria dele que, na verdade é lei da física, não é nem teoria, né, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, é aquela coisa, né, ou você está com a carne ou você está com o espírito, não tem as duas opções. Então, se você quer estar cheio do espírito, você precisa se esvaziar da carne. É isso mesmo. Não é? Da sua natureza humana, para que a natureza espiritual se manifeste. Não é? Então, diria que a física também responde ao que o apóstolo Paulo está falando aqui. E não é como nós estamos colocando, porque tem gente que faz voto, que é humilde, que às vezes até é humilde na sua condição humana mesmo. Então, é algo que faz parte do aprendizado, até das características pessoais, até né, da sua personalidade. De pobreza, coisa assim. Ou até da personalidade, porque tem gente que é humilde na sua personalidade. É muito, muito, muito mais do que isso. Profundo, né? Muito mais profundo. É a tal da sujeição que Tiago fala, né? Sujeitai-vos a Deus, né? Essa questão de... Um exemplo de humildade que a gente pode dar é o apóstolo Paulo, porque ele aceita o que o Senhor fala, que tem um enviado do diabo que o esbofeteia, um espinho na carne, o Senhor fala 3 vezes para ele, a minha graça te basta, e ele fica na dele, ele se esvazia, fico na dele, fico na minha, vou aguentar isso porque Deus falou que eu tenho que aguentar. Humildade. Muito bem.
Bom, além de Epafrodito, outra figura vai aparecer na carta aos Filipenses, que era discípulo do apóstolo Paulo, que é Timóteo. Vamos ler sobre ele. Carta aos Filipenses, capítulo 2 e 3. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Muito bem, vai falar agora sobre ser um imitador, mas vamos entrar num tema aqui, Bispo G, ele vai falar sobre filiação. Ele compara a relação do serviço que Timóteo estava fazendo a ele na prisão e também sempre sendo enviado para algumas igrejas para levar a perspectiva do apóstolo Paulo, né, o conteúdo, a pregação, o ensino, tudo. Timóteo era um grande instrumento do apóstolo Paulo e sofria junto com o apóstolo Paulo, né, pagava um preço junto com ele. Ele compara com a filiação, ele compara como que o filho serve ao pai. Então aqui está a prova o quê? Que a filiação apostólica e espiritual, ela existe. Sem dúvida alguma. E ela precisa ser praticada nas igrejas, não é? A sucessão, ela vem disso. E aqui, inclusive, Dani, nós percebemos um detalhe, porque a carta aos Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo, apesar de passar por todas as provações, lutas que ele passa, ele sempre traz um teor de alegria, de ânimo. E ele aqui coloca que o principal ânimo dele nada mais é do que Timóteo. Timóteo vem para animar e para trazer essa alegria. Então, eu imagino qual era o relacionamento que eles tinham, né? A relação de pai e filho, espiritualmente falando, o quanto ela era profunda. Sim. Para o apóstolo Paulo ter esse sentimento, né? Ele estava ansiando que chegasse para ele se animar com a chegada dele. Um filho genuíno, né? E essa filiação apostólica, ela é bíblica e nós temos que ser imitadores daquele que é o pai. Muito bem. Vamos ver agora o capítulo 3, que é uma passagem muito bonita, fala sobre vocação. Vai falar sobre o preço e a consciência de assumir o seu chamado e exercê-lo. Vamos ler. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Muito bem, nós vemos aqui ele falando sobre se esquecer. Então, tudo aquilo que ele foi, ou que ele até fez, então, ele fala, não, eu vou continuar o quê? Andando na perspectiva do avanço, do futuro. Não é? Mas ele também não despreza, é uma coisa um pouco, até difícil de entender esse texto, é um texto engraçado. Ele fala para mim assim, eu me esqueço das coisas que passaram. Ok, estou andando em direção às que estão diante de mim, para o alvo que é a vocação, meu chamado, o chamado que Deus tem para a minha vida. Amém. Ok, mas também ele fala assim, eu ando por aquilo que eu já alcancei. Então, ele não é que ele despreza o passado. Isso, perfeito. Né? Ele fala assim, eu sei o que eu já realizei, eu sei quais são os meus frutos, mas eu também não fico, vamos dizer assim, dependendo dos frutos, me enaltecendo por causa dos frutos, porque eu sei que eu tenho que ainda realizar muita coisa lá na frente. E tem muitas pessoas que, infelizmente, param no ministério, exatamente assim, parou, e o cara só vive falando o que ele fez. Perfeito, é verdade. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui um dia um pregador, um dia eu fui um levita, um dia eu fui um grande instrumento de Deus, um dia eu fui um profeta. Eu falo, por que você está parado agora? Isso aí já passou. Assim, na boa, eu acho que aqui, até se alguns me assistem, vão ficar até chateados, mas eu vejo muita gente nas mídias sociais colocar fotos das coisas que faziam.
E nós estamos colocando do dia a dia o que nós estamos fazendo. Exato. Eu quero estar com 90 anos e continuar colocando as coisas que eu faço e ainda vou fazer. Então o apóstolo Paulo coloca como degraus a subir. Sim. Então tudo bem, eu já subi alguns degraus, mas eu não vou parar nesse aqui, eu tenho muitos ainda a avançar. E esse é o sentimento que nós temos que ter, como Timóteo tinha. E nós temos que ter o mesmo sentimento. Sem dúvida, né? Essa consciência, ou ficar, ai, aqueles tempos eram isso. bons, aquilo não sei o que lá. Irmão, o evangelho não parou. Né? É claro que muitas pessoas colocam isso sempre num tom de crítica, mas as pessoas também desprezam que o planeta Terra mudou 20 anos depois. É, isso mesmo. Não é? E nossas lutas espirituais são outras, o momento é outro. A tecnologia está mudando a forma do ser humano pensar. Então é claro que a igreja vai ser diferente do que era 20 anos atrás. Quantas pessoas, eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas antes a igreja era tão pequenininha, a gente tinha tanta comunhão. Ela é grande e tem que ter comunhão, a comunhão agora é diferente. E você, assim, Bispo G, se a pessoa quer ficar em uma igreja pequena, tem um monte de igreja pequena também, não tem. Quer ver. Mas eu entendo, falando aquilo que Jesus fala. Jesus fala o quê? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, ele não quer que a gente fique ali numa comunidade fechada, não. Ainda que Paulo, né? Expandir. Graças a Deus que Paulo não tinha essa visão que muitos têm, né? Porque senão ele não ficava gastando seu tempo, entre aspas, em Éfeso 3 anos, como você colocou, claro. Em Filipos, que era a porta de entrada da Europa, quer dizer, ele tinha uma outra visão, uma outra perspectiva, e ia avançando. De igrejas grandes. Grandes. Éfeso é um grande exemplo. Sem dúvida. Agora, eu não sei quantos teólogos que possam estar assistindo, Bispo G, mas quero falar uma coisa, a minha opinião. Chegou uma hora na história do Evangelho, no começo do primeiro século, vamos colocar assim, depois de uns 10, 15 anos, Jerusalém não estava mais com nada. Sem dúvida. Antioquia virou a bola da vez, é real. Não adianta a gente fingir que não. Jerusalém virou um antro de judaizantes, com uns 20 apóstolos lá, né? Um monte de apóstolos lá reunidos, 20 eu exagerei, vai, mas que deviam ter pelo menos uns 5 apóstolos lá reunidos, um olhando para a cara do outro e vivendo lá, Jerusalém, Jesus, Jesus foi morto aqui, ressuscitou. Legal, não estou desprezando a igreja de Jerusalém, mas que virou a bola da vez foi Antioquia, com mestres e profetas que ungiram apóstolos, e ali foi o berço, a terceira maior cidade de Roma, do Império Romano, que ficava na Síria, a grande cidade da Síria, ela foi o grande berço do evangelho para a Ásia e para a Europa. Amém. Então, olha o que aconteceu com Jerusalém. Então, aquilo que era criticado, porque a tradição ela é um perigo. As pessoas ficam muito arraigadas à tradição. E o evangelho não é feito de tradição, o evangelho é um mover. E o mover, ele é um corpo. E se é um corpo, ele tem que se adaptar e crescer e avançar. Sem dúvida. Vamos ver agora, para encerrar, o capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Por fim, ele vai falar sobre relações interpessoais, Bispo G. Vai falar sobre moderação, vai falar para não andar ansioso, fala para andar em oração. Tem muita gente, né, que gasta tempo falando muita bobagem, orando muito pouco. É verdade. Né? Ele fala sobre isso, né? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Olha quanta coisa ele fala aqui, né? Que gere louvor, que isso ocupe teu vosso pensamento. Bom, você fala isso é porque deveria ter muita porcaria. Devia ter muita porcaria no pensamento do povo na época. E ele falou, galera, vamos parar de ficar pensando em besteira, vamos pro foco aqui, nós estamos numa guerra espiritual, nós temos que orar, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar o evangelho, tem que salvar a tua casa, tem que salvar a tua família. Então seja um exemplo dentro da tua casa, para de ficar consumindo um monte de abobrinha e fale mais do amor de Cristo, que eu acho que isso que vale a pena, né? Resumindo, é isso que vale a pena. Nós vivemos o amor genuíno de Cristo e parar de perder tempo com ladainha, com picuinha, com falatório inútil, com quem é ungido e quem não é, falando de mal de autoridade espiritual, falando muito...
Para quê? Qual é o resultado? Qual é o grande prêmio? Nenhum. Então aqui nós vemos aqui a essência que o apóstolo Paulo coloca, basicamente, carta aos Filipenses, também chamada de carta da alegria, é o verdadeiro sentimento. Amém. Né? E o nosso apóstolo é assim, né? Exato. Você não vem contar coisa ruim, vem contar o que é, abra a tua boca para edificar, para construir, abra a tua boca não dando desculpas, trazendo caminhos. Exato. Esse é o verdadeiro mover apostólico. E a gente percebe que esse sentimento de Paulo é o sentimento do nosso apóstolo, glória a Deus por isso. Falar o que é pertinente, né? Amém. Exatamente. Muito bem. Essa foi a carta aos Filipenses, vamos agora à revisão. Na aula de hoje, estudamos a carta aos Filipenses, a chamada Carta de Alegria, em que Paulo agradece aos membros da igreja de Filipos pelo carinho, ofertas e por não ter se esquecido dele. Filipos era uma importante cidade grega que se tornou colônia romana diferenciada, onde Paulo fundou a igreja na segunda viagem missionária. Paulo enviou Epafrodito para Filipos, discípulo fiel que venceu uma grave enfermidade. A carta fala sobre a importância do cristão esvaziar-se das coisas deste mundo e de seus desejos humanos, para viver a plenitude do Espírito Santo como Jesus. Também ensina que o velho homem ficou para trás e Deus nos dá uma nova caminhada. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.